premiar por mérito alunos com melhor desempenho e tira o ridículo que foi dado, que a aprovação é 100% de todo mundo, que é o que fez o IDEB subir 3 pontos na Bahia, mas é porque todos os alunos são aprovados. Não existe o mínimo de respeito com o professor e aquele aluno que está estudando versus do que nem lá foi. Pode estar faltoso, pode não ter feito nada, e ele passa de ano. Porque isso foi um decreto do governador. Governador, vão ter vergonha, vão fazer a Bahia... Olha, nós temos vários Rui Barbosas por aí, que estão pequenininhos ainda, com 2, 3 aninhos, vão pegar esses pequenininhos, vão fazer virar Rui Barbosa nesse estado e fazer história. Não é simplesmente desmerecer nosso povo e falar que eu vou passar de qualquer forma e as pessoas completamente desanimadas da sua formação. Eu entendo que o povo baiano ele está acordando desse contexto que ele vive hoje, de muita promessa, de muito marketing, né? Assim, gastar muito dinheiro com propaganda, né? Assim, quando eu vejo esses outdoors seriados na BR, assim, que aquilo é uma fortuna de custo, e aí você tem assim 4, 5 outdoors, tudo de campanha do governo do estado para dizer o que fez. Uma coisa que fez ganha outdoors que custam fortunas, que é dinheiro para o povo, é dinheiro de benefício, é dinheiro para a saúde, é dinheiro para a segurança, é dinheiro para a educação, e que ao invés de executar, de desenvolver, de aplicar, de criar um plano para as cidades baianas, de criar... Olha o sucateamento da nossa rede hospitalar. Aí o que eu fiz? Eu peguei e fiz um plano de governo. Eu falei, eu vou fazer um plano de governo. O que eu faria nesse estado? Então tá, dona Raíssa, eu vou... Tanto que eu cheguei a falar na Brado Rádio há um tempo atrás, falei, se não sair candidato de oposição à esquerda, eu tô no pleito. E aí eu meio que deixei recado assim, para os velhos políticos que estão aí, que entendem desse mercado político que envolve tanta coisa envolvida. E aí eu peguei e desenhei um plano na saúde, educação e na segurança. E aí falei, olha, nós temos gargalos grosseiros e que se você fizer uma política de anticorrupção, de parar com a corrupção, de não desviar dinheiro, de fazer isso com pente fino, vai pegar recurso e vai colocar dinheiro na saúde, fazer os hospitais darem conta do recado, colocar a inteligência artificial com planilhas que vão responder às filas. Tanto que quando eu te falei de filas no início da nossa conversa, era em cima do meu plano que eu estudei. Eu tenho estudado muito inteligência artificial e como é que ela está afetando os serviços públicos. Porque na hora que você usa ela como você quer e não como ela quer te informar, é diferente. Uma coisa é eu ir lá na inteligência artificial e falar, não, agora, eu quero isso. Eu vou digitalizar todos os pedidos de cirurgia eletiva, todos os pedidos de cardiologia, todos os pedidos de eco. Então, aqui, tá todos informatizados. Agora eu quero que você me dê aqui todos os pacientes, separa para mim quantos são acima de 60. Então, eu vou usar a velocidade da IA para pegar o que eu quero de informação. Eu quero todo mundo que tem a palavra angina. Porque dentro de um pedido de cardiologista, a angina não espera. Então, eu crio protocolos médicos, fazendo a IA me obedecer. Não é eu. A IA me disse isso para fazer. Não. Muita gente critica a IA porque não sabe usar. Tem que aprender. Né? E quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente vai entendendo fazê-la cumprir aquilo com mais rapidez do que eu preciso. Então, se a gente usa essas plataformas, que são protocolos elaborados por equipes médicas para resolver a saúde, eu vou usar, imagina a gente usar IA na educação, eu vou fazer o ambiente escolar ser atrativo. Imagina a gente pegar o governo da Bahia, ele vai premiar por mérito os professores e vai premiar por mérito alunos com melhor desempenho e tira o ridículo que foi dado, que a aprovação é 100% de todo mundo, que é o que fez o IDEB subir 3 pontos na Bahia, mas é porque todos os alunos são aprovados. Não existe o mínimo de respeito com o professor e aquele aluno que está estudando versus do que nem lá foi. Pode estar faltoso, pode não ter feito nada, e ele passa de ano. Porque isso foi um decreto do governador. Governador, vão ter vergonha, vão fazer a Bahia... Olha, nós temos vários Rui Barbosas por aí, que estão pequenininhos ainda, com 2, 3 aninhos, vão pegar esses pequenininhos, vão fazer virar Rui Barbosa nesse estado e fazer história. Não é simplesmente desmerecer nosso povo e falar que eu vou passar de qualquer forma e as pessoas completamente desanimadas da sua formação. Aí, o que eu vou fazer com a segurança? Nós vamos colocar recurso. Não é maquiagem, não é marketing político para poder ficar bem feito na fita, não. É fazer uma polícia que tenha incremento da sua corporação com plano de cargos e salários verdadeiro, com serviço médico que presta, porque a Planserve não atende nada. Eu estava em Belo Horizonte, eu olhei um hospital assim, eu falei, gente, isso aqui é um shopping? Não, é o Hospital Militar de Minas Gerais.
Parece um shopping, ele está em frente ao Boulevard, que é um shopping de Belo Horizonte da área nobre. Você tem um negócio que um mega serviço de estrutura para os militares com seus familiares e que aí estende para outras regiões do estado. E por que não para a Bahia? Porque a Bahia não tem pensar 200 anos, né, de polícia militar de Bahia e não tem um serviço que presta com recurso que tem e não planta isso para ter qualidade. Agora, o que falta? Falta vontade, moço. É vontade política. E não deixar o dinheiro vazar pelos dedos, porque a corrupção não deixa avançar. Aí eu pego o maior litoral da Bahia e não tenho selo azul nessas praias. Cadê o selo azul nas nossas praias? Cadê o selo azul para atrair o turismo? Cadê a condição de exigir que o saneamento aconteça? Eu olho Porto Seguro. Porto Seguro tem o Buraém. O Buraém é esse rio que separa Porto de Arraial, né, que Arraial é um distrito. E não tem ali uma estação ecológica que poderia ter sido feita em toda a orla. Nos maiores rios faz estações ecológicas e o nosso mar fica azul, lindo. Azul cristalino, que vai atrair o turista que tem poderio para poder trazer dinheiro para as orlas. Olha as nossas cidades que não tem nenhum investimento porque elas acabaram perdendo, elas foram centralizando. Fizeram uma gestão nas nossas cidades, em que centralizou tudo em Salvador. Tudo. Então, as pessoas de cidades menores, elas têm que andar quilômetros para conseguir chegar a resolver um problema de energia, da Coelba, todos os problemas que são aquelas bases que você tem, eles colocaram centralizados, e aí você tem cidades menores, com pouca população, com pouca resolutividade, porque não investe. E aí as cidades ficam o quê? Pedindo migalha para o governo federal, migalha, e aí o que eu preciso? Eu preciso ficar lá bem com o governador, porque senão eu não recebo dinheiro. Aí todo mundo se vende para conseguir subsistir. Agora imagina se a gente pega essa mesma IA e vai colocar todas as contas públicas sob vigilância de IA e vai me falar exatamente quando o desvio aconteceu por A ou B, ou que aquela obra ela vai responder, ela vai receber verba de acordo com o que eu fizer de vigilância. Então a obra vai custar 1 bilhão. Então aí na primeira etapa vai receber X, mas eu vou ter que ter todo um scanner de acompanhamento que tem que cumprir todos os quesitos. Aí cumpriu, a obra está feita, está lá com vídeo, com foto feita na cena, aí eu recebo o segundo repasse, o terceiro repasse, não tem dinheiro público que desvia. Então, são coisas que a gente vai pensar, mas por que não faz? Se a gente for olhar, depois vocês dão uma olhada, o garotinho do Rio de Janeiro, ele faz um podcast e ele conta o que ele viveu quando ele entrou no governo do Rio de Janeiro. Aí, o tanto de contratos que beneficiavam pessoas e grupos há décadas, e na hora que ele colocou acontecer, ele foi perseguido. Na verdade, qualquer governador que entrar em oposição ao PT de 20 anos, imagina quanto que não tem de contrato que prestigia alguns grupos exclusivos. Imagina o tanto de empresa que não é abastecida e ganha benesses por fazer gerenciamento de hospital, em que você põe lá 10%, sei lá, 20% nos hospitais e o resto você desvia. Imagina quanto que não deve ter isso no Estado. É uma vergonha. É uma vergonha quando você entra num hospital e que não tem nem dipirona para diluir, não tem uma seringa para fazer. E assim, você não. E aí o povo, ele se conforma com isso. Se eu colocasse esse Estado, trouxesse o mineiro, que é exigente para receber serviço público que tem aqui. Meu Deus do céu, eu acho que a polícia ia ter trabalho, porque ia ter quebradeira todo dia. É porque o baiano é doce. E ele foi igual o sapo quente. Sabe quando você coloca o sapo na água fria e o sapo vai esquentando e ele acaba morrendo afogado ali, porque ele não viu a temperatura? O baiano não sabe o que é aquelas pessoas, sem desmerecer de forma nenhuma, mas nessa vida a gente acostuma com tudo. E a gente costuma até com serviço ruim. Se a gente melhorar um pouco o crivo do baiano, ele vai achar ruim, ele vai começar a exigir mais. Então o baiano está contemplando com pouco, não. Aonde que o povo passa férias? No Brasil todo. Aonde que o povo passa... Nós moramos onde o povo passa férias, moço. Verdade. As pessoas vêm passar férias porque elas querem o calor humano do baiano, elas querem a afetividade do baiano, elas querem a comida baiana, elas querem o gingado baiano, elas querem a alegria. Você vai em outros estados, todo mundo é carrancudo, sério.